pessoal, hoje eu vou, mais uma videoaula aqui, agora no formato diferente. E vamos falar sobre ligações químicas, mas começando pela ligação iônica. Só que antes da gente entrar no assunto de ligações químicas, nós precisamos relembrar um pouco, fazer uma revisão sobre a tabela periódica, a nossa queridíssima tabela periódica, que é uma maneira que os cientistas acharam de poder organizar os elementos através de suas propriedades semelhantes, né? Então, nós vamos lá. Aqui, primeiro, nós vamos ter a família 1A, que é a família do hidrogênio, que aqui vai ter os metais alcalinos, depois a 2A, família não, melhor, grupo, metais alcalinos terrosos. Aqui são os metais de transição. Aqui, assim, nós vamos ter dessa linha aqui que eu tô marcando, né? Nós vamos ter aqui, por aqui, os ametais. Temos aqui o grupo 3A do boro, carbono, 4A do carbono, 5A do nitrogênio, 6A do oxigênio, 7A do flúor e o 8A aqui os gases nobres. E também nós temos que relembrar, ter um pouco de noção das propriedades que envolvem a tabela periódica dos elementos, que é a eletronegatividade, a eletropositividade, os cátions, ânions, estabilidade e distribuição eletrônica. Para essa aula temos que ter um pouco de noção disso. Mas, caso queiram, eu faço uma aula só sobre a tabela periódica. Bom, e o que são essas ligações químicas? O conceito geral de ligação química é a combinação entre átomos, moléculas e íons, onde cada espécie química procura uma estabilidade melhor. Porque sozinhos, os átomos isolados, os elementos, eles são menos estáveis do que quando eles estão juntos. Quando eles estão juntos, eles são mais estáveis. Juntos, eles são melhores. Então, entre aspas, fica a maneira mais fácil de entender. Então, essas seriam as ligações químicas. E aqui nós temos vamos ter três tipos de ligações químicas. As ligações iônicas, que vai ser as que nós vamos falar. O que acontece na ligação iônica? Vai ter essa doação de elétron de um elemento para o outro. A ligação de elétrons, né? A ligação covalente, que vai ser o compartilhamento de elétrons. E a ligação metálica, que vai ser o mar de elétrons, que vai ser a ligação entre metais. E por que a gente tem que saber principalmente propriedades, por exemplo, como eletronegatividade, que hoje vai ser muito importante? Porque a ligação iônica ela vai ser feita principalmente, né, por elétrons, por átomos, elementos com bastante diferença de eletronegatividade. Para poder a eletronegatividade de um poder puxar, vamos dizer assim, entre aspas, esse elétron do outro. Na ligação covalente, é um compartilhamento porque eles vão ter eletronegatividades semelhantes. Então, esses conceitos são muito importantes. E aqui é basicamente como funciona, aqui ó, essa doação do elétron, compartilhamento e o mar na ligação metálica. Mas hoje nós vamos focar aqui na ligação iônica, tudo certo? E também tem algumas definições importantes que a gente precisa lembrar para poder entender ligações químicas, que é o conceito de camada de valência, que em geral as ligações químicas envolvem apenas a última camada do átomo, o estado natural dos átomos, que são encontrados na natureza combinados de modo a adquirir maior estabilidade, que é o estado natural deles, e a estabilidade química, que precisam completar seus orbitais de energias, né, incompletos, perdendo, ganhando, compartilhando os elétrons, né, busca pela estabilidade, que é a famosa regra do octeto, que também nós vamos relembrar. Que o que é a regra do octeto, né, muito importante para a gente entender várias coisas na química, principalmente ligações químicas, que é quando o átomo adquire essa estabilidade ao completar 8 elétrons na camada de valência, imitando os gases nobres, porque os gases nobres, eles têm esses 8 elétrons na camada de valência e são os mais estáveis, até sozinhos eles são bem estáveis, tanto que muito dificilmente eles vão se misturar com outros elementos. Então, os outros átomos dos outros elementos tentam se parecer com os gases nobres para tentar essa estabilidade, né? Só que nós temos também a exceção da regra do octeto, né? Sempre temos uma exceção para deixar a nossa confuso, mas hoje não vai ter confusão nenhuma. O que é essa exceção? Essa exceção é quando é a expansão da regra do octeto. É quando algumas moléculas ficam estáveis com mais de 8 elétrons, entendeu? Mas não ocorre com todo mundo. Ocorre com não metais, são os ametais, a partir do terceiro período da tabela periódica, ok?
por possuir mais camadas, possui mais elétrons para receber esses orbitais. Lembrando que período são aqui as linhas, né? Ó, primeiro período, segundo período, terceiro período, para quem não lembra, período são as linhas ali horizontais da tabela periódica, assim pode-se dizer. E para a gente relembrar essa regra do octeto, para a gente botar essa regra do octeto em prática, a gente precisa fazer a nossa querida distribuição eletrônica ou configuração eletrônica, né? Ali de acordo com o diagrama de Pauling, Linus Pauling, para quem não lembra, também posso fazer uma aula sobre isso. Basicamente, vamos lá, vamos para ir relembrando, né? Primeiro aqui nós vamos seguir esse diagrama para a gente ter uma base, assim, pra gente não se perder. Então, a gente vai começar a distribuição eletrônica assim, de acordo com essa seta. Vai, volta. Bom, mas como que faz isso? Por exemplo, o berílio, o número atômico dele é 4. Então, a gente tem que distribuir vamos botar assim, esse número atômico. Então, vai ser, vamos começar aqui, ó. 1s2, subiu, 2s2, chegou em 4. 1s2, 2s2. Pronto, tá aqui a distribuição eletrônica do berílio. Agora, vamos fazer a distribuição eletrônica do magnésio. Bom, magnésio, o número atômico dele é 12. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai continuar distribuindo. A gente parou, né? Vamos lá, vai ser 1s2, 2s2. Vamos continuar. 2p6, chegamos em 10, mas ele quer 12, então vamos parar aqui. 3s2. Agora nós queremos o potássio, número atômico 19. Vamos ir até o 12, que foi o que a gente fez anteriormente. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Então aqui nós temos 12. Aí vamos, 3p6, 3p6, 18, com mais um, 4s1, 19. E agora o alumínio. O alumínio, vamos lá. Vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, vamos lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 13. E assim a gente formou a nossa distribuição eletrônica, né? Então, para a regra do octeto é bastante importante lembrar isso aqui. Também posso fazer uma aula só disso aqui, que são bastante detalhes. Agora, falando da ligação iônica, ela em si, somente ela. Ligação iônica, qual é a definição dela? E agora, qual é a definição dela? Já relembramos todos os conceitos? Elétrons são transferidos de um átomo para outro, dando origem a íons. Então, a ligação iônica dá origem a íons de cargas contrárias que se atraem. Vamos, por exemplo, à formação do cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha. Mas eu vou fazer nosso sal de cozinha, né? Ok. Mas antes de a gente ir para a ligação iônica no nosso sal de cozinha, como que a gente identifica uma ligação iônica? Geralmente a ligação iônica vai ser, geralmente não, por regra, ela vai ser um metal mais um não metal. Por aquilo que eu expliquei lá no início, metais e não metais apresentam grande diferença de eletronegatividade, ou seja, cargas contrárias irão se atrair, favorecendo a formação da ligação iônica. Foi aquilo que eu disse lá no final, por isso que a gente tem que saber direitinho as propriedades da tabela periódica. Então agora vamos, né, vejamos o caso do NaCl. O Na aqui, ele é um metal alcalino. E então ele é um metal, né, obviamente. E o cloro aqui tá na família, no grupo 7A, família do flúor, grupo do flúor, ele é um ametal. Então nós já cumprimos nosso primeiro requisito, metal mais ametal. Só que como que isso vai estar acontecendo? Aqui temos a distribuição do sódio. Na camada de valência dele, que é a última camada, ele tem apenas um elétron. E o cloro
temos a distribuição eletrônica dele, na última camada nós temos 7 elétrons. Então, para a gente ter a nossa estabilidade através da regra do octeto, nós vamos ter que ter 8 elétrons. Logo, eles vão ter que fazer uma ligação. Então, o que vai acontecer? Como o cloro é mais eletronegativo... por que o cloro é mais eletronegativo? Ele é um metal, ele está mais perto do flúor. Essas são propriedades periódicas que posso relembrar numa aula só de tabela periódica. Então, como é mais eletronegativo e é muito mais fácil um elétron vir para o cloro e eles compartilharem e ficarem fazendo ali a regra do octeto do que 7 elétrons vir para o sódio. E até porque quem puxa a eletronegatividade, ele vai estar atraindo, a capacidade de atrair. O cloro, como tem mais capacidade de atrair, ele vai estar atraindo esse elétron do sódio para cá. Vai ficar assim, eles vão estar ali compartilhando através de uma ligação. E aí forma a formação dos íons, ok? Portanto, aqui vão ter as formações de íons. O sódio, como ele perdeu um elétron, ele vai ficar positivo e ele vai virar um cátion. Já o cloro, ele ganhou elétron, ele vai ficar negativo e vai virar um ânion. Essa é a principal característica da ligação iônica também, né? Cargas opostas, atração eletrostática, né? Através de cargas opostas. E aqui são elas se atraindo, é a formação da ligação. E aqui é o aglomerado, porque um sal de cozinha vai se formar apenas com um desse e um desse, né? São vários, é um aglomerado. E assim que fica a representação do aglomerado iônico. Tá vendo aqui, ó? NaCl, NaCl. São vários se atraindo, formando a ligação. E agora, generalizando pra gente ter uma noção, pra ficar mais claro, que às vezes fica tudo muito confuso. Então, vamos lá. Metais. Na ligação iônica, eles são eletropositivos, eles vão atrair, ter menos atração. Eles vão perder elétrons e viram cátions, para vocês não ficarem confusos na hora de formar novas ligações. E os ametais, eles são eletronegativos, atraem os elétrons, ganham os elétrons e viram ânions. Então, isso aqui é muito importante na hora de se formar uma ligação iônica. Ok? E também nós temos as características de compostos iônicos. As ligações iônicas formam compostos iônicos. Isso daqui é uma das coisas que mais caem nos vestibulares. Bom, vamos lá. Eles são sólidos nas condições ambientes, são duros e quebradiços e possuem altos pontos de fusão e ebulição, conduzem corrente elétrica quando fundidos, né, no estado líquido ou em solução aquosa. Não conduzem corrente elétrica no estado sólido. Isso aqui é muito importante, porque geralmente o que mais cai sobre as ligações são as características dos seus compostos. E com isso, vamos lá fazer um exercício de fixação. Bom, vamos lá. A propriedade que pode ser atribuída à maioria dos compostos iônicos, isto é, compostos caracterizados por ligações iônicas, é dissolvidos em água, formam soluções ácidas? Não, em momento nenhum eu falei nada sobre isso. Dissolvem bem em gasolina, diminuindo sua octanagem? Também não falei nada sobre isso, gente. Fundidos no estado líquido, conduzem corrente elétrica? Até então, sim. Até então, foi isso que vimos. Possuem baixos pontos de fusão de ebulição? Aqui, gente, possuem altos. Também não. São moles, quebradiços e cristalinos? Vamos lá. Cadê? São duros e quebradiços. Então, um abraço, não é? Letra C. Letra C, até marcar aqui. Mais um exercíciozinho para fechar, mais uma vez. Os compostos iônicos, como cloreto de sódio. O que é o cloreto de sódio mesmo, gente? NaCl, famoso sal de cozinha, né? Vamos lá. Líquidos.
nas condições ambientes, são bons condutores de eletricidade e baixo ponto de fusão. Bom, vamos voltar lá. São sólidos nas condições ambientes. Então, a gente já acaba aqui. Eles são bons condutores. Cadê? Não conduzem corrente elétrica no estado sólido. Logo, em condições ambientes, eles não vão ser bons condutores, né? E baixo ponto de fusão, também não. Líquidos ou gasosos, não, eles são sólidos no estado ambiente, né? Mal condutores de eletricidade em solução aquosa. Não, gente, é o único estado no momento que ele conduz corrente elétrica em solução aquosa. Isso aqui tá tudo errado. E baixo ponto de fusão, também não. Pode descartar. Sólidos, tem então ok. Maus condutores de eletricidade em solução aquosa. Não, mais uma vez, é só onde eles conseguem conduzir gente. E baixo ponto de fusão, também não. Aqui, sólidos, ok. Bons condutores de eletricidade, tá, aonde? No estado sólido? Não. No estado líquido. E alto ponto de fusão, tá certo, mas o que elimina isso aqui é que é os bons condutores. Então a gente tem que tomar cuidado, porque você olha aqui, sólido, alto ponto de fusão já sai marcando? Não, tem que ler tudo. Vamos lá. Sólidos, ok. Bons condutores de eletricidade em solução aquosa, ok. E elevado ponto de fusão, ok. Então, essa aqui, letra E, entendeu? Temos que tomar muito cuidado nessas questões. Muito. E foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. A aula ficou um pouco longa, tô tentando me basear no tempo. Vou trazer também uma revisão da tabela periódica. Vou trazer de distribuição eletrônica e a continuação das ligações químicas. E é isso, gente. Um beijo.